Lucas 10, 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Abra também em João, no capítulo 11. João 11, do verso 27 ao verso 29. Marta respondeu: Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: O Mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Amém? Podeis assentar. Deus nosso Pai, toda glória, toda honra pertence ao Senhor. Pai, nós estamos aqui nesta noite como igreja para adorar o Senhor e para dizer ao Senhor, Pai, que nós somos gratos por tudo que o Senhor tem nos dado. Senhor, nós reconhecemos que nós não merecemos, mas é fruto da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu amor para conosco. Senhor, eu te agradeço pela vida do pastor Carlos, da pastora Danúbia. Senhor, porque o Senhor confiou a eles, o Senhor os chamou, os capacitou, para que eles estivessem à frente deste rebanho. Senhor, e hoje, quando se comemora na nossa nação o Dia do Pastor, eu peço, ó Pai, o renovo do Senhor, a saúde, as consolações do Espírito Santo, as surpresas do Senhor, a riqueza insondável que vem de Ti. Continua, Senhor, abençoando, continua, Senhor, guardando a filha deles, o seu lar, o seu casamento. E que o Senhor continue usando, Pai, os Teus filhos como canal do Senhor aqui neste lugar. Senhor, confirma a obra das mãos dos Teus filhos com milagres, com salvação, com libertação de vidas. E recebe o nosso louvor, Pai, como igreja do Senhor. Pai, eu quero levar os meus pensamentos cativos à obediência de Cristo. Senhor, aquilo que o Senhor tem já ministrado ao meu coração sobre esta palavra. Senhor, que a Tua palavra venha de encontro, Senhor, quebrando fortalezas e sofismas. Senhor, pedimos a mediação do Espírito Santo, Pai, para que Ele venha gerar em nós, frutificar em nós, aquilo que o Senhor tem, Pai, para a nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Eu fiquei impactada algum tempo atrás, há mais ou menos uns 60 dias, 70 dias, quando o Senhor trouxe, eu fui meditar nesse texto tão conhecido, de Marta e de Maria. E o Espírito Santo ministrou meu coração sobre a vida de Marta. Marta era uma mulher que talvez no nosso tempo, elas possam até existir, mas elas não sejam tão... as qualificações não sejam tão assim valorizadas e assim estejam em evidência. Porque no mundo que a gente vive hoje, existem outras características que nós, mulheres, hoje é mais visado, hoje é mais valorizado.
Mas Marta, ela tinha uma bênção, ela era uma mulher hospitaleira. E hospitalidade é algo que está tanto entranhado e do coração de Deus, que Deus fala que um pastor, ele tem que ser hospitaleiro. Marta não era pastora, mas ela era uma mulher hospitaleira, uma mulher preocupada e comprometida em servir. Irmãos, e um cristão maduro, uma pessoa que conhece a Jesus e que começa a andar com Jesus, a depender do Espírito Santo, ele vai entrando para um nível de intimidade, que não é só cumprimento de mandamentos, uma postura politicamente correta, mas é alguém que começa a experimentar um estilo, um nível mais profundo de intimidade. E esse nível mais profundo de intimidade nos faz perceber ao nosso Deus, perceber a vida cristã, perceber o nosso irmão de uma maneira que a gente nunca vivenciou, que a gente nunca aprendeu, que pouco talvez se vê no mundo que a gente vive, mas que é gerado pelo Espírito Santo, na nova Francislene, no novo você, que está sendo formado, que está sendo gerado pela ação e pelo poder do Espírito Santo de Deus, a pessoa de Jesus. E Marta, Jesus chega na casa de Marta, e era lícito ela estar preocupada em servir da melhor forma possível, porque isso era algo inerente, peculiar à identidade de Marta. Mas Marta volta os seus olhos diante de todos aqueles tantos serviços. Ela volta os seus olhos para sua irmã. E a sua irmã está ali na sala, junto dos homens, dos discípulos, das pessoas que foram até aquela casa com Jesus, recebendo, bebendo as palavras de Jesus, o ministrar de Jesus, a intimidade com Jesus, aquele relacionamento estreitado, de priorizar a presença de Jesus, de priorizar a palavra de Jesus. E Marta olha e ela começa a ficar frustrada, ela começa a se encher de ansiedade, ela começa a se perturbar, a ficar incomodada com a atitude da irmã dela, que estava tão somente usufruindo, absorvendo, sabendo que existem momentos da nossa vida, irmãos, momentos são únicos. Nós precisamos abraçar e nós precisamos aproveitar, valorizar os momentos que Deus nos dá na sua presença. Junto com os irmãos, junto com os discípulos, nós precisamos aproveitar. Porque existem oportunidades que não vão voltar. E aquela oportunidade, pelo menos a Bíblia não registra, aquela oportunidade não voltou. E Marta, ela chega para Jesus e ela faz um desabafo. Ela fala: Jesus, fala com a minha irmã. Jesus, o Senhor está vendo a postura da minha irmã? Minha irmã me vê sobrecarregada, a minha irmã está vendo que eu quero servir o Senhor da melhor forma, mas ela não me ajuda. Ela falou da irmã dela, ela foi maledicente. Irmãos, existem coisas na nossa vida que é para a gente fazer. Tem coisas na nossa vida que não é para outras pessoas fazerem. E Marta, naquele momento, Jesus escuta aquelas palavras de Marta. E Jesus fala: Marta, olha para você. Irmãos, às vezes nós mulheres, por sermos doadoras, comunicadoras, a gente gosta de servir, a gente gosta de agregar,
Muitas vezes a gente quer olhar, a gente percebe coisas que os homens não percebem. Mas, irmãs, Jesus falou: Marta, olha para dentro de você. E muitas vezes nós temos que tirar os nossos olhos de dentro do exterior e fechar os nossos olhos para o exterior, para que a gente possa enxergar dentro de nós o nosso coração. E Jesus percebeu ali uma ansiedade, uma inquietação. E eu quero dizer só uma coisa, tem uma música tocando aqui no retorno. E aí, irmãos, ele fala: você está inquieta, você está agitada, você está preocupada com muitas coisas. E eu quero te dizer, filha, que uma coisa é necessária. A sua irmã escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Jesus ouviu aquela fala. De certa forma, parecia lícito. Ela queria servir Jesus melhor. Mas Jesus falou: você precisa aquietar sua alma. Você precisa. E Jesus valida aquele comportamento da irmã dela, de Maria. O texto não fala mais. E aí a palavra de Deus, ela se cala. O tempo passa, o dia mau chega. Irmãos, querendo ou não, nós passamos por dia mau. Nós passamos por dias de enfermidade, de luto, de dores, de incompreensões. Nós passamos. E a Bíblia, ela não nos aliena. A Bíblia, ela nos esclarece que existem momentos de luto, momentos de dor, porque isso é inerente a nós como seres humanos. Mas a maneira como vamos reagir, a maneira como vamos enfrentar, obrigada, irmão Elias, a maneira que vamos enfrentar esses momentos é o que importa para nós como cristãos. Irmãos, tudo que Jesus falou, todas as agendas, todas as pessoas que Jesus tinha agenda para elas, foram tocadas, mudadas. Tudo que Jesus faz tem sentido, tem vida, tem multiplicação, tem propósito, tem mudança. Então, quando Jesus libera aquela palavra para aquela mulher, junto com aquela palavra de Jesus, de amor, de misericórdia, de docilidade, de uma forma amorosa, provocou mudança nela, provocou ela repensar, provocou ela fechar os olhos para o que ela estava vendo externamente e tirando o foco dela. E ela abriu os olhos do coração. E ela começou a perceber que ela precisava lutar na alma com ansiedade. E com muitas vezes a capacidade de olhar e censurar o comportamento e amadurecer também. Porque, irmãos, a gente tem que parar de transferir, de culpar o outro. Isso é buscar em Jesus amadurecimento, porque Jesus quer que a gente cresça, Jesus quer que a gente amadureça. E eu sei que eu já falei aqui na igreja, há um tempo atrás, um versículo que eu gosto muito, que diz assim: quando eu era menino, eu agia como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, mas quando eu cheguei a ser velha, eu abandonei, eu deixei, eu escolhi, eu decidi parar de agir como menino.
criança, às vezes, ela não entende, ela chega nos lugares, ela quer algo, ela chora, ela dá birra, mas existem coisas que não são boas. Tem uma visão limitada pelo tamanho. E foi tão profunda a obra que Deus fez na vida de Marta, que ela é refletida quando o seu irmão morre. Quando o problema se instala, a morte, a enfermidade incurável se instala no lar dos amigos íntimos de Jesus, de pessoas que Jesus sentia bem na casa deles, de pessoas que Jesus tomou refeição, de pessoas que tinham intimidade com Jesus e amizade. Quando a doença incurável chegou, que o remédio não resolvia, que a medicina não tinha cura, aquela família, aquelas irmãs, buscaram em Jesus refúgio. E isso é um ensinamento para mim e para você. Em quem você tem buscado refúgio e socorro? O salmista Davi, ele fala: eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. E Jesus foi chamado, Jesus foi convidado para que ele viesse depressa para curar o seu amigo. E Jesus não foi. Jesus foi no momento dele, na hora dele, e as coisas tinham saído do controle humano. As coisas tinham saído do controle. O pior aconteceu. Lázaro morreu. E Jesus chega na hora certa, naquele lugar, mas para aquelas irmãs, elas estavam com o coração quebrado. Acabou tudo. De certa forma, elas poderiam pensar: Jesus, o Senhor não veio. Gente, nunca imaginava que o Senhor ia agir, ia permitir algo assim na nossa vida. Irmãos, existem coisas, eu creio na palavra de Deus que diz que nem um fio do nosso cabelo cai sem a permissão de Deus. Porque o nosso Deus, Ele é todo poderoso, Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Ele é onipresente, Ele está aqui, Ele está em todos os lugares. Ele estava nos momentos de pior tragédia, Ele estava, porque Deus está presente. E Jesus chega naquela cidade, e quando Ele chega naquela cidade, não é a Maria que vai, é a Marta. Quer dizer que ela mudou. Ela mudou. Ela, a partir daquilo que Jesus falou, ela considerou. Irmãos, nós vivemos um tempo que a gente está tão acelerado, que às vezes as pessoas falam com a gente não escuta, nossa alma está inquieta. E ela considerou, com certeza ela pensou, com certeza aquela palavra, a palavra de Deus não volta vazia não, irmãos. Isaías fala isso. A palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia. Antes ela cumprirá o desígnio, o propósito para o qual ela foi liberada, ela foi designada. E aquela palavra que Jesus falou, gerou mudança e reflexão na vida de Marta. E quando ela vê Jesus, quando ela fica sabendo que Jesus está chegando, ela prioriza a presença. Ela vai até Jesus. Se ela fosse amargurada, se ela fosse se deixar dominar pela tragédia, se ela fosse pensar assim: não, agora eu não preciso fazer comida para Jesus, meu irmão morreu. Não, mas naquele momento, pior momento da vida dela, de dor, de tristeza, de perder um irmão, ela priorizou. Irmãos, às vezes Deus permite acontecer coisas na nossa vida que vão extrair de nós, que vão nos fazer chegar no lugar, no entendimento do que o Senhor está tentando ministrar a nós, e nós não estamos percebendo, não estamos escutando. E naquele momento mais difícil da vida dela, ela priorizou
Jesus. Ela foi ao encontro de Jesus. E dentro dela não tinha motivação que Jesus ia fazer um milagre. Ela sabia que Jesus era a ressurreição. Ela sabia que Jesus tinha todo o poder. Mas ela foi se encontrar com Ele. Sem motivações. Sem barganhas. E naquele momento, quando Jesus fala com Marta, ela não entendeu. Sabe por quê? As coisas de Deus são tão profundas, que às vezes, nós não entendemos o que Deus está falando. O Senhor usa alguém, fala conosco, a palavra é ministrada, mas a gente não entende da maneira que vai acontecer. A gente entende de outra forma, segundo a realidade que a gente está passando. Mas isso não impede de Deus fazer. Não impede. Jesus falou, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou aquele que eu abro a sepultura. Eu sou aquele que tiro de dentro da sepultura. Porque não sai de dentro da sepultura aquilo que está morto, que não tem força. Mas Deus, Ele faz a obra completa. Eu creio nisso. Aquele que começou a boa obra, Ele há de completá-la. Então Jesus abre a sepultura. Jesus abre o local que não tem perspectiva, que não tem saída, que não tem jeito. E além dele abrir, Ele tira. Ele tira. E Ele dá uma nova vida. Porque Ele é a vida. Ele é a ressurreição. Ele é o recomeço. Ele é a redenção. Ele chama a existência o que não existe. Ele chama a existência o que acabou. Porque Ele pode todas as coisas. Por isso que um dos nomes que nós chamamos Deus é de Todo-Poderoso. Ele não é só poderoso, Ele é todo, porque Ele tem o poder de realizar todas as coisas conforme o seu querer, a sua vontade, o seu desígnio. E aí Ele fala, Marta, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela falou, Senhor, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela faz essa declaração. Ela falou, Jesus, eu creio que o Senhor é o Cristo. Eu estou aqui porque eu creio nisso. Não existe em mim outra motivação, porque acabou. Acabou, meu irmão morreu. Mas eu creio, apesar do Senhor não ter vindo na hora que eu queria. Apesar da morte ter assolado a minha casa, a minha família. Apesar de eu vivenciar uma dor terrível de saudade de alguém que não vai voltar. Eu creio que Tu és. Eu tenho fé, eu tomo posse, eu acredito nisso. E depois, sabe o que ela fez? Ela foi lá na irmã dela. Ela aprendeu com a irmã dela a estar na presença de Jesus, a priorizar a presença de Jesus. Mas a irmã dela estava abatida. A irmã dela não estava lá aos pés de Jesus. A irmã dela não saiu ao encontro de Jesus. A irmã dela estava em casa, chorando, rodeada de amigos. Ela não estava na posição que Marta reparou ela na casa, muitos dias atrás. E aí, nesse momento, a Bíblia diz que Marta foi chamar Maria. E disse para Maria em particular, o mestre chegou e está chamando você. Irmãos, Deus quer nos levar para um nível de crescimento. Um nível de maturidade. E eu quero dizer que crescer dói. Crescer dói. E o que eu vejo aqui é o amor de Deus derramando no coração da Marta. Ela entendendo que o Evangelho não sou eu, o Evangelho é nós. O Pai é nosso, o pão é nosso. O Senhor ama a comunhão. O Senhor cura no meio da sua igreja. O Senhor faz obras gloriosas.
Quando o seu povo se reúne, um povo pecador, mas um povo que aprendeu a se quebrantar na presença de Deus. E Marta estava quebrantada. Marta estava quebrantada pelo luto, pela dor, pela perda. E eu quero te convidar nesse dia, para que você fale: Senhor, eu quero ser quebrantado. Eu quero esse lugar para a minha vida de me humilhar na presença do Senhor. De reconhecer que o Senhor é Senhor. A reconhecer tudo que o Senhor conquistou e fez por mim na cruz do Calvário. Tudo que eu precisava. O valor que eu acho que eu não tenho, o Senhor me deu valor na cruz. O que eu não tinha direito, o Senhor conquistou na cruz. O que eu não podia fazer por mim mesma, o Senhor fez por mim. E Deus usou Marta para ser uma encorajadora da sua irmã. Ela foi lá na casa e ela falou: minha irmã, levanta. Esse aqui não é seu lugar. Levanta, minha irmã, porque o seu lugar é estar aos pés de Jesus. O seu lugar é estar na presença de Jesus. O seu lugar é estar recebendo de Jesus, comendo da palavra, alimentando a sua alma, alimentando das palavras de Jesus. É hora de levantar e ir para a presença. Deus usou a Marta para motivar sua irmã. Irmãos, quando nós decidimos abandonar as coisas, as imaturidades, e nós decidimos priorizar e validar e a palavra de Deus, o Senhor distende dentro de nós os nossos afetos. E aí somos batizados pelo amor, o amor que cobre multidão de pecados, o amor que nos faz perdoar o que nos faz perdoar, nos faz perder. E aquela irmã que tinha sido uma difamadora, que estava reparando o jeito da irmã, ela se torna uma mulher encorajadora. Deus usa a vida dela para ir lá, pegar na mão da irmã e falar: minha irmã, Jesus está te chamando. E essa foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. O que mudou com o seu encontro com Jesus? O Senhor quer amar através de mim e de você. Isso é novo nascimento. Isso é mudança, porque o amor de Deus. E a Maria, ela chega, ela vai. E ela estava cheia de amizade. Cheia de amigo que foi consolar ela. Coisa linda. Quer dizer que ela era agradável. As pessoas foram para consolar. Embora, gente, só existe um que consola. Cada dia na minha vida que eu tenho vivido, eu tenho entendido isso. Que só existe um exímio em consolar. Que é o Espírito Santo de Deus, que está aqui. Que está em mim, que está em você. E é Ele que nos consola. E Ele nos usa para consolar, com a consolação que eu e você recebemos dEle. E aí Maria vai, e sabe o que ela faz? Ela se coloca aos pés de Jesus, ela retorna para o lugar, que é estar aos pés de Jesus. Isso Jesus fez na vida de Marta. Deus transformou. Jesus, a palavra frutificou no coração de Marta. E Marta, no momento, ela foi uma motivadora. Ela reinseriu a sua irmã. E Deus quer fazer isso na minha vida e na sua vida. Mas nós precisamos deixar que o amor de Deus seja derramado no nosso coração, todo dia, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E isso traz unidade para a igreja. Isso nos traz sentido de vida. Porque o Senhor Jesus nos chamou
para a gente desfrutar a presença de Jesus, a intimidade, oração, estar com Jesus, conversar com Ele e também servir. Porque a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Jesus, ela tem que gerar um comportamento, um feedback entre eu e o meu próximo, entre eu e o meu marido, entre eu e o meu irmão da igreja, entre eu e meus amigos. E gerou na vida de Marta, verdadeiramente, ela se tornou uma mulher mais convertida. Eu quero terminar essa ministração cantando uma estrofe de um hino da harpa que diz assim: quero estar aos pés da cruz, que tão rica fonte corre santa e salutar, de Sião o monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, até que eu possa descansar, salvo além do rio. Jesus tratou Marta nessa característica dela, de ser difamadora e maledicente, de ver defeito, de olhar para o outro e não olhar para o seu próprio coração. E talvez eu e você estamos numa guerra de algo que o Senhor está trabalhando na nossa vida. Porque Ele está, cada um de nós, Deus está trabalhando em uma área. E eu desejo que você cresça, que você amadureça, que você seja uma mulher encorajadora, um homem encorajador. Talvez enquanto eu estava aqui conversando com você, você lembrou de alguém que faz tempo que você não vê aqui na igreja. Alguém que você pode trazer, alguém que você pode estender a mão com a sua oração, com convite de trazer, de apresentar para o pastor, para a pastora. Alguém que Deus vai te ajudar a ir lá, estender a mão e levar a pessoa de volta para o lugar que é estar aos pés de Jesus, na comunhão com Jesus. Que Deus continue abençoando muito a igreja e que o Espírito Santo continue traduzindo para você o que Ele quer de você nesse tempo, relacionado às Marias, às pessoas que estão precisando. Que você seja uma mão estendida, que você seja um ombro amigo e que você seja uma encorajadora, porque o Senhor nos chama para sermos encorajadores. Deus abençoe. Glória a Deus. Irmãos, tem 2 meses que para a igreja não deveria ser, mas são terríveis. O primeiro mês é o mês de fevereiro, com a porcaria do carnaval. O segundo é esse mês agora, com a festa junina. Já vou falar uma vez só e não vou nem entrar em pregação sobre isso, porque nós já somos muito inteligentes para entender isso, e já firmados na palavra de Deus, mas crente não dança quadrilha. Amém? 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 Tá combinado então, em nome de Jesus.